As torcidas dos grandes clubes do Brasil se enfrentam nos campos em defesa das cores de suas paixões. Na rua, elas se uniram em defesa da democracia e de direitos em época de pandemia. A Central Única dos Trabalhadores apoiou a iniciativa. A Central Única dos Trabalhadores reforçou a importância das manifestações que aconteceram no último final de semana em várias capitais brasileiras. Manifestações que contaram também com a presença marcante das torcidas de grandes clubes do futebol brasileiro. Na pauta de reivindicações, a defesa dos direitos dos trabalhadores, socorro a trabalhadores que estão passando fome, cobrança de medidas do governo em combate à pandemia, assim como a defesa da democracia. As ruas pudessem ver o peso que o povo está colocando nesse quesito fora Bolsonaro. A pauta ainda é digna de crescentes movimentos. Nós não recomendamos aos trabalhadores diretamente, mas deixamos aberto que, sabendo da responsabilidade de ir para a rua se protegendo, poder desproteger esse governo com argumentos sérios e mais responsáveis do que eles, que não contribuem para baixar ou chegar ao pico da pandemia, ou fazer com que as medidas sejam responsáveis e tragam segurança e saúde para a população. O movimento defendia a harmonia entre os poderes da República. As ruas pudessem ver o peso que o povo está colocando nesse quesito fora Bolsonaro. A pauta ainda é digna de crescentes movimentos. Nós não recomendamos aos trabalhadores diretamente, mas deixamos aberto que, sabendo da responsabilidade de ir para a rua se protegendo, poder desproteger esse governo com argumentos sérios e mais responsáveis do que eles, que não contribuem para baixar ou chegar ao pico da pandemia, ou fazer com que as medidas sejam responsáveis e tragam segurança e saúde para a população. Diante das situações criadas pelo presidente Bolsonaro e a resposta dos movimentos nas ruas, torna inevitável a campanha Fora Bolsonaro. Nós, da Tribuna Sindical, nós do movimento sindical, estamos fazendo com que a nossa opinião cresça cada vez mais. Os argumentos que temos para crescer o Fora Bolsonaro é muito maior do que os argumentos de que, como foi falado, de acabar a democracia. Portanto, num processo em construção de fazer com que as pessoas entendam que esse governo não está cumprindo o que determina a Constituição, é prioridade desse governo servir o povo. O Executivo tem que executar tudo aquilo que está nas prerrogativas de governo. E, no entanto, fazendo o contrário, nos dá forças para que possamos pedir e chegaremos ao impeachment desse governo Bolsonaro. Os erros do governo Bolsonaro, mais os efeitos da pandemia, aprofundaram a questão do desemprego no Brasil. A CUT defende a revogação de medidas adotadas pelo governo para reverter o quadro. A CUT busca fazer com que essas medidas sejam retroagidas, né? Mas, infelizmente, a cada dia a fome bate na porta primeiro. A campanha de solidariedade da CUT, faz com que os trabalhadores que precisam com mais urgência de saciar a sua fome venham obter a ajuda necessária para poder se fortalecer nesse momento, até que possamos devolver os empregos que foram subtraídos nesse momento de pandemia. O investimento que esse governo fez e achava que iria dar futuro ao dar trilhão aos bancos, apenas 10% foram dados emprestados a juros altíssimos, a burocracias enormes, fazendo com que muitos deles não conseguissem colocar as mãos desse dinheiro para ajudar as suas empresas, e as empresas estão acabando. Com isso,
desempregam muito mais, porque a cada desemprego unitário é um número a mais. A cada empresa que fecha, são muitos números de trabalhadores que estão na rua. Vamos lutar, vamos fazer com que retroceda esse momento, fazer com que esse governo tome ciência de que a responsabilidade dele é muito maior com a população, com cada um daqueles que precisa da ação enérgica e efetiva desse governo.